Nessa aula, na questão número 1, vamos corrigir com vocês aqui um exercício que a gente vai trabalhar um pouco sobre o Teorema de Bolzano. É dado para a gente uma função, essa função está no intervalo de -2 até 2, conforme a gente pode observar aqui. E ele fala que f de -2 é igual a 1 e f de 2 é igual a 3. Então, vamos anotar essas informações que é importante. É dado para a gente que a função f no ponto -2 ela vale 1 e a função f no ponto 2 ela é igual a 3. O que o exercício quer da gente? Ele quer que a gente indique qual das expressões define uma função g de domínio R. Essas expressões aqui, ó, A, AB, AC e AD são expressões G. Para qual o teorema de Bolzano garante a existência de pelo menos um zero da função no intervalo de -2 e 2. Crie argumentos que justifiquem a utilização do teorema de Bolzano para a comprovação dessa função. Então, vamos verificar aqui, pessoal, primeiramente, para a questão A. Na A, nós temos o seguinte, nós temos a função g de x, que é igual a x mais f de x. Eu quero saber se existe um zero da função para g de x no intervalo de -2 até 2. E quero utilizar o teorema de Bolzano. Primeira coisa, teorema de Bolzano só vale quando a nossa função ela é contínua. A função f, ele afirmou aqui para a gente no começo que ela é uma função contínua. Está aqui. X é uma função polinomial, é uma reta, também é contínua, ela não tem quebras no intervalo. Se x é contínuo e f de x é contínuo, poderemos utilizar o teorema de Bolzano. O que diz o teorema de Bolzano? Vamos descobrir essa função no ponto -2. No ponto -2 eu tenho g de -2, que é igual, o nosso x aqui que eu estou trocando vale -2, mais a função no ponto -2. Ó, onde tem x eu coloquei -2. Então, a função g no ponto -2, que é o intervalo que eu estou estudando, é igual a -2, a função no ponto -2, a gente tem aqui, olha moçada, vale 1, então mais 1. Então, nossa função no ponto -2 ela é igual a -1. E -1 ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Então, eu já sei que essa função quando o meu x vale -2, eu tenho meu y valendo aqui -1. Está aqui o ponto, ó, negativo. Agora, vamos ver no outro intervalo, para x igual a 2. Vamos analisar para x igual a 2. Para x igual a 2, eu tenho g de 2 é igual x, o meu x eu vou trocar por 2, mais f de x, é a minha função no ponto 2. Então, g de 2 vai ser igual a 2 mais... Quem é a função no ponto 2? Olha aqui, ó, é o 3. Então, a minha função g de 2 ela vale 5. Então, eu sei que quando o meu x vale 2, a minha função está lá em cima e ela vale 5. Observe que um ponto está abaixo do eixo x e o outro ponto está acima do eixo x. Então, eu posso garantir pelo teorema de Bolzano que existe um zero da função para a alternativa A. Logo, para B, para C e para D, não vai ter, pelo que eu entendi aqui, é uma das expressões. Indique qual das expressões. Então, no caso, seria a expressão A. Como que a gente escreve isso? Ó, como g de -2 é menor do que zero e a função g no ponto 2 é maior do que zero e
g de x é contínua em todo o seu intervalo. A gente já explicou porque ela é contínua em todo o intervalo. Todo o intervalo. Então, podemos garantir pelo teorema de Bolzano que existe um zero da função aonde? No intervalo de menos 2 até 2. Está aí a explicação detalhada para o exercício 1. Se vocês fizerem para a letra B, para C e para D, eu acredito que os dois ou vão dar positivo ou negativo. Então, revisão para vocês não esquecerem. Teorema de Bolzano só vale quando a nossa função ela é contínua. Primeira coisa. Segunda coisa, um ponto dela tem que ser negativo e o outro positivo. Se isso acontecer, ela está cortando o eixo x. Isso é óbvio. E aí eu garanto pelo teorema de Bolzano que ela tem um zero da função. Quem é o zero da função? É o ponto que corta o eixo x. Aquele abraço e até a nossa aula número 2.